A crise realmente reflete diretamente em questões como essa. Às vezes tentar um recurso financeiro a mais por conta justamente de não conseguir o emprego, tem aquele prazo de 2 anos para poder requerer, enfim. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre então essas relações trabalhistas. Aqui no estúdio com a gente está a advogada Yolanda Robert, obrigada pela presença, doutora. A gente começa perguntando então justamente sobre o que a reportagem falou ali há pouco, né? Relações trabalhistas, buscar os seus direitos. O quanto nos últimos tempos tem avançado o conhecimento do trabalhador, já porque existem cada vez mais empreendedores buscando seu negócio também, né? Exatamente, né? Na verdade, o que mudou nos últimos tempos foi que o conhecimento hoje ele está muito acessível. Se você tem alguma dúvida, você pode recorrer ao sindicato, você pode recorrer inclusive à internet e lá você vai ter um parâmetro daquilo que pode ser um direito. E muitas vezes, nessa dúvida, o trabalhador de fato se socorre ao Poder Judiciário para se ver dirimido esse conhecimento, para se ver dirimido essa dúvida que ele tem e poder sim buscar então esse anseio. Então, o conhecimento e também a modernidade, né, no que se refere à tecnologia, acaba tendo impacto no número de ações trabalhistas. Pois é, tem muita gente nos assistindo agora no Jornal do Meio-Dia que pretende abrir um negócio, que já tem um negócio, só que desconhece totalmente dessa plataforma aí social, que não está em vigor ainda, vai entrar em vigor de fato no ano que vem. Mas assim, como ela funciona? Qual é o papel dela para o empregador hoje? Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque as principais empresas que são atingidas com uma ação trabalhista são as microempresas, as pequenas empresas, aquele empreendedor que está iniciando a atividade dele como empresário. Por quê? Porque muitas vezes ele foca no negócio dele e deixa a parte da gestão, da administração do negócio em segundo plano. Então, eu quero ter lucro, mas eu não me preocupo em cumprir a legislação trabalhista. E daí vem essa plataforma, que é o E-Social, que é um projeto, já foi adiado algumas vezes a entrada em vigor, mas ela vem o quê? Transformar essa relação em algo muito mais eletrônico, algo muito mais imediato. Então, você não vai poder, como empresário, ter algumas condutas que antigamente eram habituais. Seria o jeitinho brasileiro? Não tem mais como. Exatamente. Por exemplo, na concessão de férias, né? A gente tem que avisar que o funcionário vai tirar férias com uma antecedência de 30 dias e muitas vezes se fazia o quê? Avisava no dia anterior e fazia uma documentação com a data retroativa. Agora, o E-Social vai impedir totalmente esse tipo de manobra, por exemplo, entre outras, né? Certo. Agora, só para emendar rapidinho aqui, ainda falando da plataforma, se eu tentar burlar o processo, porque é o que mais vai acontecer, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê que tem muita gente que ainda pensa dessa forma. Se o cara tentar burlar o sistema, o que pode acontecer com ele? É passível de fiscalização, de multa, inclusive com essa plataforma vai dispensar aquela fiscalização presencial na empresa. Certo. Eletronicamente, você já vai receber uma informação. Olha, uma informação que foi prestada aqui no sistema, ela está equivocada, ela não está de acordo com a legislação trabalhista e tu vai ter um prazo para justificar, que pode ter sido um equívoco, um erro, né? Uma vez que aquela justificativa ela não é plausível, daí sim vai ser aplicada uma multa e daí já se fala em multa também por esse segmento eletrônico. Então, tu vai receber já a penalidade para fazer o pagamento. Não vai ter mais. Muitas empresas até que estão colocando em prática, né, já esse sistema, claro que não o total ainda, mas grandes empresas estão colocando em prática até para evitar e já ir se acostumando, né? Exatamente. As grandes empresas estão se organizando para quando entrar em vigor eles estarem 100% adequados. Isso é mais segurança para o empregado, né? Porque quando entrar a plataforma em ação, quando começar a funcionar de fato, é bem fácil a gente acreditar que esses processos trabalhistas vão diminuir muito, né? Porque os empregadores, os empresários vão trabalhar mais certo em todas as questões. E para o empregador também, né, Albert? Porque ele também vai ter a segurança de que está registrado o que ele fez, ou seja, dos dois lados, é garantir mais segurança nessa relação trabalhista, né? Exatamente, segurança é para ambos os lados. Agora, quando a doutora falou no início sobre essa questão da informação, o quanto cada vez mais o trabalhador está se informando, está buscando estar atento, significa também que daí ele está sabendo buscar mais os seus direitos? Sem dúvida, sem dúvida. O trabalhador hoje sabe o caminho que ele tem que percorrer para buscar esse direito, sabe onde estão as informações, sabe que tem hoje profissionais, né, nessa área para poder conduzir uma demanda trabalhista, tem um poder, né, judiciário, né, em especial a Justiça do Trabalho, que dá esse amparo, então hoje facilita bastante. Por isso a necessidade do empresário, ele está muito bem assistido, muito bem orientado, ser um conhecedor da legislação trabalhista, que a gente
gente percebe que muito empresário, ele não age de má fé. Ele, de fato, desconhecia. É muito comum esse depoimento, Yolanda, se eu soubesse que era assim, eu teria feito corretamente. Ter uma boa assessoria e consultoria também, né? De uma contabilidade, de uma profissional de recursos humanos, um profissional, o próprio Sebrae também, né? Que dá todo esse amparo também é importante demais. Né? Exatamente. É um trabalho em conjunto da contabilidade, do RH da empresa, do jurídico da empresa e buscar assessoramento, né? Do Sebrae, de tantas outras associações empresariais que também buscam dar esse amparo para o novo empreendedor. Tá certo. Tem WhatsApp chegando por aqui e pessoas com dúvida. Aí a Caroline, ó, mandou para nós. Entrei na empresa dia 1º/7 de 2016, saí dia 8/8 de 2016. Estava grávida e até hoje não recebi meu salário do mês que trabalhei. Não deram baixa na carteira também. E aí? Como é que fica essa situação? Né? O que acontece? Até aproveito essa pergunta para esclarecer uma mudança recente na legislação trabalhista, porque antes a empregada que ela estava em contrato de experiência, mesmo gestante, ela podia ser demitida. Mas houve uma mudança na legislação trabalhista e mesmo ela contratada na experiência, que me parece que é o caso dela pelo pouco tempo que ela teve de relação com a empresa, ela está garantida sim com uma estabilidade, né? Então até 5 meses após o parto, ela não poderia ser demitida e com certeza faz jus ao salário pelo mês que ela trabalhou e todo esse período de estabilidade também. Então o que a gente aconselharia, claro, que primeiro ela prestar essa informação para o empregador, a gente não sabe se o empregador sabe do estado dela, então ela tem que informar o empregador, olha, estou grávida, o empregador ele vai ter o direito de reintegrar ela ao trabalho, se ele não reintegrar, daí sim ela tem que buscar, né, os meios legais. Primeiro de forma amigável, depois se caso não tiver nenhum consenso, aí buscar os direitos. Sim, é muito comum nessa situação, né, de funcionária, né, grávida, que o empregador ele não conhece o estado de gravidez dela, não sabia disso, acaba tomando conhecimento muito tempo depois, né, a funcionária se coloca, não, eu tô grávida, não quero me incomodar agora com essa situação, deixa que depois eu vejo, e daí passa-se ali algum tempo e pode cair até na prescrição, né, de 2 anos. Chegou mais uma pergunta pelo WhatsApp aqui pra gente sobre esse assunto, relação trabalhista, enfim. A Estela, a empresa deu férias de 30 dias e só vai fazer o pagamento no dia em que eu voltar de férias. O que é errado, né, Yolanda? Como ela deve proceder? Exato, né? As férias elas têm que ser pagas de maneira antecipada, né? É exatamente a ideia o quê? De você ter um recurso a mais para você usufruir desse momento de lazer com um dinheirinho no bolso para poder então suprir as necessidades do período, né? Então, de certa forma, a empresa ali está agindo de uma maneira equivocada, ela deve, né, pedir informação para o RH e buscar esse direito dela de receber então o direito de férias antes do início. Agora, o fato de estar empregada não dá aquele medo do empregado, nesse caso, de requerer seus direitos, correr o risco de uma demissão, enfim, por conta de estar empregado e por querer requerer. Há esse medo por parte do trabalhador, muitos casos, né? assim, né? Sim, tem muitos casos, existe esse medo, tem essa cultura, mas hoje a gente percebe que a relação também empregado-empresa cada vez mais está no mesmo patamar. Mais aberto. Mais aberto. Hoje o RH da empresa, ele tem a consciência que ele tem que ser um meio termo, ele tem que olhar pelos interesses da empresa, mas também ele tem que assistir o funcionário. É aquele o público-alvo dele, é o papel dele fazer a gestão daquelas pessoas. Então hoje um RH muito bem instruído, ele não tem medo desse tipo de dúvida. Ele vai esclarecer se tiver algo equivocado, algo fora da lei, ele tem como ajustar isso. Muito melhor do que não fazer nada e depois receber uma ação trabalhista. Tá certo. Tem mais uma mensagem que chegou aqui pra gente aqui, deixa eu dar uma olhada, produção, um WhatsApp, o pessoal tá mandando, o Lopes mandou aqui, eu gostaria de saber se a empresa pode fazer funcionários trabalharem todos com a mesma função, com salários diferentes? Ele está perguntando ali sobre a questão da equiparação salarial. Certo. Teoricamente, um funcionário que está na mesma função, ele teria o direito ao mesmo salário, mas tem algumas exceções. Certo. Então, se tiver uma diferença de 2 anos entre o funcionário, que a gente chama de paradigma, quebra essa situação da equiparação salarial, uma empresa que tem um plano de cargos e salários, que é uma ferramenta essencial, onde você consegue promover as pessoas por merecimento, por ela ter uma pós-graduação, por ela ter um tempo de empresa, por ela ter um conhecimento específico. Então, se a empresa tem um plano de cargos e salários, ela também pode pagar uma remuneração distinta, mesmo que os profissionais executem funções iguais, porque tem um diferencial nas competências, nas habilidades, nas atitudes desse profissional. Tá certo, então, obrigado, doutora Yolanda, pelas explicações, esclarecimentos. Né, importantes. É verdade, é isso aí. Até uma próxima oportunidade. Obrigada e até uma boa tarde. Até mais, vocês também.